Olá, queridos, tudo bem, meus amores? E aí, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Alcione, este é o meu canal Voz dos Anjos. E no meu último vídeo, eu falei com vocês que eu iria trazer um vídeo explicando o motivo de eu ter ficado tanto tempo distante aqui do canal. E que seria um testemunho. Então vocês já devem ter lido aí no título do vídeo que eu fui curada de um cisto nas cordas vocais. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, o que Deus fez comigo durante todo o processo, tá bom? Então é isso, pessoal, continuem assistindo o vídeo, ok? Bora comigo! Mas tudo aconteceu em 2016. Eu tive um sonho no finalzinho de 2016, e Deus fala muito comigo através de sonhos. Existem diversas maneiras de Deus falar com a gente, seja através da palavra, seja através de algum louvor, ou de uma pessoa, de uma frase. E eu acredito muito que Deus também fale com a gente através dos sonhos. E nesse sonho, eu estava dentro da igreja, né? Eu estava sentada dentro da igreja. Tinha uma criança que olhava para mim e eu sentia como se uma presença maligna estivesse dentro daquela criança. E então o pastor estava dirigindo o culto neste dia e ele me ofereceu uma oportunidade. E quando eu peguei o microfone para louvar, aquela criança veio na minha direção e ela se transformou em um cachorro. E veio para tentar me atacar. E eu estava com o microfone na mão e eu ia abrir a boca para repreender, né, aquele espírito maligno. Porém, a minha voz não saía. E eu comecei a ficar desesperada porque a minha voz não saía. Isso no sonho, né? Então eu comecei a orar na minha mente. Senhor, repreende, nananana. Orei. E eu cuspia e saía um pedaço de carne da minha garganta e eu conseguia cantar. E quando eu conseguia cantar, o espírito que estava dentro daquela criança, ele ia saindo e ela voltava a ser uma criança novamente. E eu acordei e eu meio que não entendi direito o significado. Naquele momento eu achava que poderia ser em relação à minha vida mesmo, né, ministerial, e que eu deveria ter mais momentos com Deus, ou que eu deveria orar mais. Mas o sonho não fez tanto sentido como hoje, lembrando dele, eu percebo o quanto ele tinha sentido. E que era uma forma de Deus me despertar para algo que iria acontecer, né? Porque tudo de ruim que acontece na nossa vida, o Senhor, de certa forma, ele nos lança pequenos avisos. Só que muitas das vezes a gente não tem o discernimento, né? A gente não entende o porquê daquilo, né? O porquê daquele sonho, o porquê daquela revelação. Então, passaram-se alguns dias e eu estava numa quinta-feira, né? Naquela semana eu ia trazer a palavra na minha igreja no domingo. E na quinta-feira eu fui para a faculdade, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu fazia faculdade de letras e literatura e já tô formada, graças a Deus. Mas naquela época eu ainda estava cursando a faculdade, então eu fui para a faculdade na quinta-feira, fazia faculdade à noite. Mas neste dia eu fui à tarde para fazer alguma coisa, eu não lembro direito se era uma apresentação de trabalho. E eu estava na faculdade à tarde e eu senti uma dor que começou nos meus pés e ela foi subindo para minhas pernas, foi subindo para minha coluna e parou na minha garganta. E eu comecei a me sentir tão mal que eu decidi ir embora para casa, não assistir a aula da noite, do turno da noite. Então eu entrei no ônibus com muita dificuldade, porque eu estava sentindo muitas dores na perna, muitas dores na coluna. Vim para casa e na sexta-feira, que era um feriado, eu passei o dia inteiro passando mal, muito mal. E com a voz meio estranha, com muitas dores no corpo. Mas eu pensava que poderia ser, né, uma batalha espiritual, porque eu ia trazer a palavra no domingo, na igreja. Então eu preguei no domingo e até então, né, eu tava bem. Já tinha passado o sábado, tinha chegado no domingo, eu tava bem. Trouxe a palavra na minha igreja, foi uma bênção, mas eu não imaginava que aquele domingo seria um dos últimos domingos onde eu estaria trazendo algo, né, para a igreja e que a minha vida ia mudar tanto depois daquilo. Então, passaram-se os dias e eu comecei a ficar rouca. E como eu sou professora,
Eu já tinha passado por outros processos onde eu fiquei rouca, porém, né, sumia, voltava ao normal a minha voz. Mas eu fiquei rouca durante um mês inteiro seguido. E a minha voz não voltava ao normal. Não voltou ao normal, né? Então, eu tive que procurar um médico. Procurei um otorrino e ele me passou um exame de videolaringoescopia. E eu fui com meu irmão fazer esse exame. E quando saiu o resultado, né, o médico disse que eu estava com calos nas cordas vocais. E eu não entendi direito o que era, eu só sei que o médico me explicou que eu tinha que procurar uma fono, fazer, né, o acompanhamento com a fono. E eu saí do consultório, eu fiquei muito triste, chorei. Mas ao mesmo tempo eu pensei, é algo que tem cura, né? Eu vou fazer um tratamento com a fono e vai resolver, né? Mas aquela rouquidão não me largava. E depois que eu saí dali, eu procurei uma fono, comecei o tratamento com a fono. E já estava no final do ano, então logo a fono entrou de férias, aí entraram as minhas férias também. E eu imaginei, esse período de férias vai ser um período para eu me recompor, para eu descansar a minha voz e para eu voltar, né, em 2017 ativa, né, dando aula e tal. Só que entrou o ano de 2017 e eu estava de férias e eu comecei a sentir dores, mesmo não dando aula. Mesmo não usando a minha voz com tanta frequência, porque eu já não podia mais cantar, né, no Ministério de Louvor, porque a minha fono já tinha dito que eu não deveria ficar cantando. E quando voltaram as aulas, gente, em pouquíssimos dias, eu fiquei rouca. Fiquei rouca e comecei a sentir muitas dores, sentindo como se tivesse uma bolinha na minha garganta, algo muito estranho. E eu fiquei sem entender como que eu estava de férias, estava sentindo dor, voltei a trabalhar, estava sentindo dor. Então eu decidi procurar outro médico. E aí quando eu encontrei esse outro médico, isso foi em março de 2017, ele me passou um outro exame, eu contei a minha história para ele me passou um outro exame chamado videolaringoestroboscopia, tá? E esse exame ele é um pouco mais profundo do que o videolaringoescopia. Gente, que palavras difíceis, né? E o médico fez o exame, né, em mim e ele me falou assim, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí eu falei, tá, fala. A notícia boa é que tem cura. E a notícia ruim é que você vai ter que fazer uma cirurgia. Porque o que tem, né, nas suas cordas vocais são os calos, né? E também, o calo no caso não é com cirurgia, né? Com tratamento fonológico. E também, eu até peguei aqui o papelzinho que saiu o resultado para ler para vocês o que é. Que é presença de lesão cística de terço médio de pregas vocais. Ou seja, um cisto nas cordas vocais. E esse cisto só teria que sair com cirurgia. E aí o médico me falou, você tem plano de saúde? E eu, não tenho plano de saúde. Como a gente sabe, a nossa saúde, infelizmente, é muito precária. Aqui na minha cidade, então, para você conseguir marcar alguma coisa, não é tão simples, não é rápido, né? E ele me deu uma licença médica. E aí que começou um dos momentos mais ruins para mim. Porque o que acontece? Todos nós passamos por muitas coisas ruins na vida. Todos nós passamos por muitas lutas na vida, né? Só que existem aquelas que mexem muito com o nosso psicológico. Eu não quero chorar neste vídeo, meu Deus. Mas então, e essa foi uma das que mais mexeram no meu psicológico. Porque foi muito difícil pra mim. Eu recebi aquela notícia de que eu teria que me ausentar do meu trabalho, né? Como eu trabalho com a voz, não é tão simples. E eu lembro que nesse ano eu tinha pegado a minha turma, que eu amava muito, porque eu já tinha dado aula para aquelas crianças. Então, eu sofri muito, muito mesmo, de saber que eu teria que abandonar eles, né? Não poder dar aula para eles naquele ano. E era uma turma que eu amava muito. Eram crianças que eu amava muito. Amo muito até hoje. E também não poderia mais cantar, né? Que também é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Já falei pra vocês outras vezes aqui que eu não sou cantora profissional, né? Mas eu gosto de cantar, é uma forma que eu encontro também de adorar a Deus, né? Então, foi muito difícil pra mim,
porque naquele momento eu recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida, né? Que eu teria que abandonar as coisas que eu mais gostava, né? Por um período que eu não sabia qual. E é muito difícil quando algo que você ama, né? Coisas que você ama fazer se afastam de você de uma forma tão brusca, né? Tão rápida. E aí eu fui na escola, expliquei pra minha diretora, ela me acalmou, eu chorei horrores, né? Porque eu já sou muito chorona. Me acalmou, falou que era uma fase e tal, conversou comigo. E eu entrei de licença, né? Licença médica. E a licença eram de 60 dias, né? De 2 meses, onde eu teria que ficar, me ausentar dessa situação, para ver como no próximo exame meu cisto estaria, para de repente encaminhar para uma cirurgia, né? Então, como foi esse período? Os primeiros dias em que eu fiquei em casa foram assim, não foram tão estranhos, porque eu pensei, tô em casa, tô bem, tô assistindo TV, tô assistindo Netflix, tá tudo uma boa, era tranquilo. Só que a partir que os dias iam passando, eu comecei a sentir um vazio, porque eu era uma pessoa que vivia na correria, fazia faculdade, trabalhava o dia inteiro, sempre estava ocupada, saía cedo de manhã, 7 horas da manhã trabalhar, 7 e pouco da manhã, voltava 10 horas da noite, 10 e pouco da noite. E eu comecei a sentir um vazio, porque não tinha mais coisas para eu fazer, eu não me sentia mais útil, sabe? Era como se a minha vida tivesse sido tomada de mim de alguma forma, que eu não estava entendendo, né? E é assim que acontece, né? Quando a gente está passando por um problema, a gente não entende o propósito daquilo. E a gente só entende o propósito daquilo lá na frente, né? E então, foi bem difícil. Os primeiros dias foram mais fáceis, mas depois eu comecei a sentir um vazio, porque eu só ficava em casa e a minha voz ia ficando cada vez mais rouca. Muitas das vezes, pessoas me ligavam, né, para saber como eu estava, e pensavam que era o meu marido falando no telefone, porque era... minha voz estava muito rouca, parecia de um homem, né? E aquilo me doía muito, muito. E fora que, assim, como eu passava o dia inteiro sozinha, sem conversar com as pessoas, quando ele chegava, que é o meu marido, eu queria conversar com ele. Porém, eu não conseguia ficar mais do que 20 minutos, 10 minutos, 20 minutos falando numa sequência, né? Ficar 20 minutos direto conversando, porque eu sentia muita dor. Então foi bem ruim, né? Muito ruim. Ai, gente, desculpa. Por que eu tenho que ser tão chorona, né? Mas vamos lá. Porque eu sentia muita dor. E como eu tenho uma dificuldade, né, que até assim, eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês, contando pra vocês, porque Deus trabalhou muito isso em mim. Mas eu tenho muita dificuldade de expressar sentimentos, assim, muito profundos. As pessoas me conhecem muito como uma pessoa muito sincera, que fala as coisas assim, né? Mas existem coisas que me doem e eu tenho muita dificuldade de expressar isso, né? Então, para as pessoas de fora, eu tava super bem, porque eu sempre tava sorrindo, sempre tava alegre. Na minha aparência, no meu exterior, não aparentava nada, porque era algo que tava aqui dentro, né? Dentro da minha garganta, então ninguém via. Então, para muitas pessoas eu estava bem e muitas pessoas falavam as coisas pra mim assim, não pensavam no que falar, sabe? Eu tive que ouvir pessoas dizerem que agora você tá em casa aproveitando a vida, né? Aproveitando o dinheiro que você tá ganhando do governo à toa, em casa. Então, assim, pessoas que falavam as coisas pra mim não imaginavam que eu preferia muito mais estar lá trabalhando do que estar em casa, entendeu? Porém, foi bom também para eu aprender a conhecer quem eram as pessoas que de fato poderiam estar comigo na minha vida e que acrescentariam algo de bom na minha vida, né? Que eram minhas amigas de verdade. Então, durante esse período, eu aprendi isso também. Né? Então, continuando, esse período foi bastante difícil. Quem me conhece sabe que eu amo estar na igreja. Desde criança eu estou na igreja, eu nasci no evangelho.
E eu amo ter compromisso com as coisas do Senhor, fazer 1001 atividades na igreja. É o meu prazer, é a minha alegria. Porém, durante esse período, como eu fui me afastando das pessoas, né? Porque eu não queria que as pessoas... Como eu falei pra vocês anteriormente, eu tenho dificuldade de expressar sentimentos muito, muito íntimos, assim, quando eu tô sofrendo. Então eu não contava para as pessoas, então eu, de certa forma, passava uma imagem de que eu tava maravilhosa, né? Mas eu não tava, por dentro tava tudo uma loucura. E eu também não queria contar para as pessoas o que eu tava sentindo, porque eu não queria trazer o problema para as pessoas, eu não queria preocupar ninguém. Então eu preferia sorrir e tá tudo ok, sabe? Mas só quem sabia mesmo o que eu tava passando era eu, Deus e o meu marido, que mora comigo, né? Então eu durante esse período, mesmo eu amando a igreja e mesmo eu amando ter compromisso com o Senhor, eu comecei a faltar vários cultos, porque eu não sentia vontade de sair de casa. Eu não sentia ânimo de levantar da cama ou fazer alguma coisa. Eu chorava sem motivo nenhum, pouco motivo, não sei, mas eu vivia chorando e achava que estava muito infeliz com tudo aquilo, me achava muito infeliz com tudo aquilo. Até que um dia eu fui na casa dos meus pais e a minha mãe me falou assim: Alcione, a Rosa, que é a pessoa que aluga a casa pra mim, né? Ela veio conversar comigo e me disse que era pra eu conversar com você, porque ela tava percebendo que você pode ficar depressiva, né? Pode estar ficando depressiva, porque eu só vivia com a casa fechada, chorando, vendo TV, me distraindo e dormindo, porque eu achava que dormir ia resolver meus problemas, né? Como eu estaria dormindo, eu não estaria tendo que enfrentar os meus problemas, porque essa é a realidade, né? Eu não queria dar de cara com os meus problemas. E quando minha mãe me falou aquilo, aí que caiu a ficha de que eu realmente tava cada vez mais indo mais pro fundo, indo pro buraco, porque eu tava me afundando, né? Eu mesma tava me afundando, eu não tava enfrentando aquilo dali, lutando contra aquilo dali. Então foi naquele dia que me deu um start de que eu precisava mudar. E eu comecei, a partir daquele dia, a buscar mais compromisso com o Senhor, mais relacionamento, mais intimidade com o Senhor. Porque durante aqueles primeiros meses eu tava muito afastada de Deus. Eu não tava desviada, nada disso. Eu continuava fazendo as minhas coisas, meus compromissos da igreja, mas eu não tinha mais aquele relacionamento mesmo com Deus, porque eu tava muito triste. Então eu não tinha ânimo para ler a Bíblia. Eu orava só em lágrimas, era só choro. Eu não tinha tanto ânimo para isso como eu deveria ter. Então, a partir daquele momento em que minha mãe me disse aquelas palavras de que eu poderia estar ficando depressiva, eu despertei, eu falei: eu não aceito isso pra mim, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra minha vida. Sabe, eu tenho que olhar as coisas pelo lado positivo. Eu tenho que encontrar um propósito em meio a esse problema que eu tô passando, em meio a essa luta que eu tô passando. Então, eu reergui a minha cabeça, eu comecei a fazer atividade física na época, porque eu também estava engordando muito, né? Porque eu só ficava em casa, eu ficava chorando, comendo e dormindo. Então, eu procurei uma atividade física na época, eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu coloquei na minha cabeça que quando viesse a tristeza, eu ia ler a palavra de Deus e ia orar. E foi assim que eu fui conseguindo vencer, pouco a pouco, aquela tristeza que estava em mim, aquele nervosismo que estava em mim, aquele desespero que estava em meu coração, né? E durante esse período foi o período onde mais eu tive experiências com Deus, onde mais eu pude ouvir a voz de Deus, entender os propósitos que Ele tinha para minha vida, descobrir o meu propósito aqui na Terra, que é falar do amor dele, que é falar do quanto Ele é maravilhoso na nossa vida. E foi um processo onde Deus trabalhou muito ao meu coração. Então eu procurei outra fono, né? Eu já não estava mais com a mesma fono de 2016, eu procurei outra fono de 2017. Patrícia, maravilhosa, uma fono
incrível que, além de fono, ela era quase que uma psicóloga, porque ela ouvia os meus desabafos e me ajudava, me aconselhava, uma pessoa maravilhosa que Deus enviou para minha vida, né? E eu comecei a ver as coisas de uma outra forma e a descansar mais no Senhor, a depositar a minha confiança nele. Então, como eu comecei a depositar mais a minha confiança em Deus, a conversar mais com ele, a ter mais experiências com ele, teve um dia que eu estava sentada na minha cama assistindo Netflix e eu ouvi uma voz, e essa voz dizia exatamente assim: você vai voltar a trabalhar. E eu fiquei, onde é essa voz? Não tô entendendo. Como assim que eu vou voltar a trabalhar? Porque para eu voltar a trabalhar eu teria que estar curada. Porque eu não podia voltar para a escola, né? Voltar a dar aulas com aquele problema na minha garganta, né? Nas minhas cordas vocais, mais especificamente. Então, eu fiquei, meu Deus, como assim? O que eu vou fazer? Eu vou voltar a trabalhar. E a minha fono, ela já tinha me passado um exame, né? Pra ver o meu nariz, porque eu tava com um problema na minha respiração. Tanto é que na hora de fazer os exercícios que a fono me passava, eu não tava tendo muita eficácia, porque, sabe, o meu nariz estava com algum problema. Então eu procurei o meu otorrino e fiz ele olhou o meu nariz, falou que eu não tinha problema nenhum e só passou um remedinho. Aí eu usei aquele remédio, gente, não fez efeito. Então a minha fono falou: bom, se o seu médico, né, seu otorrino, não quer fazer algum exame pra gente descobrir o que é que tem aí, você vai procurar outro otorrino pra poder ver isso. Então eu esperei um tempo, porque o que acontece? Com esse problema nas minhas cordas vocais, eu tinha que fazer o exame, né, que inclusive fica nesse CDzinho assim, ó. O exame fica em vídeo, né? Então eu tinha que fazer essa videolaringoestroboscopia de 3 em 3 meses, pra gente acompanhar como o calo tava ficando e como o cisto tava ficando, se o cisto tava diminuindo ou aumentando, pra gente conseguir marcar uma data de uma possível cirurgia. Então, a cada 3 meses eu fazia esse exame. E aí minha fono falou: Alcione, já que o seu médico, né, não quer fazer esse exame no seu nariz, você procura outro médico que faz o exame do nariz. Então eu esperei um certo tempo para bater os 3 meses, fui em outro médico e fiz o exame, conversei com ele, expliquei minha situação, mostrei o encaminhamento da minha fono e que ela tinha pedido um exame para ver o meu nariz. Só que aí esse outro médico falou que eu não tinha nada no nariz, olhou e falou: não, você não tem nada no nariz. Aí eu aproveitei que já tinha fechado os 3 meses e decidi fazer outro exame de videolaringoestroboscopia. E, gente, foi naquele dia que assim, eu não sei nem explicar. Esse exame eu fiz em Campo Grande. E olha como Deus, ele é perfeito. Eu fui com a visão de fazer um exame pro nariz. Aí o médico olhou, disse que não tinha nada, e eu fui fazer o exame de videolaringoestroboscopia. E ele fez o exame. Quando terminou de fazer o exame, ele falou assim: bom, você tá com calo, né? Não é nem calo, ele me deu o diagnóstico de fenda dupla. Tem um calinho aí, você tá com uma fenda dupla e não tem mais nada. Aí eu fiquei assim: doutor, mas eu já fiz 3 exames, 3 CDs de vídeo, e no vídeo, nesses 3 vídeos, dá pra ver o cisto. Dá pra ver os calos, dá pra ver o cisto. Então, como assim? Agora não dá pra ver mais o cisto? Não tem mais cisto? E esse exame é um exame mais profundo. É o mesmo exame que eu fiz aqui em Itaguaí. O médico falou: bom, eu não sei te explicar o que aconteceu, mas não tem nada nesse DVD. Não tem nada aqui. Não tem cisto aqui. E aí eu saí dali chorando. Eu entrei no ônibus chorando. E eu lembrei do que Deus tinha me falado, que eu iria voltar a trabalhar. E quando Deus me falou que eu iria voltar a trabalhar, significava que eu estava curada, né? Sem cirurgia, porque a única forma de sair o cisto é com a cirurgia. E aí aquele sonho lá no comecinho que eu contei pra vocês fez sentido.
Então, quando eu voltei no ônibus, eu voltei chorando. E quando eu cheguei em casa, eu tava doida pra chegar em casa pra ver o CD. Porque esse médico não me mostrou o vídeo lá dentro do consultório. Ele só me falou e só me deu o papel, o documento, né? E aí, quando eu cheguei em casa, que eu olhei o DVD, que eu fui assistir o vídeo, não tinha lá. Não tinha assisto nenhum. E aí, eu voltei na minha fono. Quando eu contei pra ela, ela também ficou com muita alegria. Sem entender, olhando, realmente não tem nada aqui, não tem cisto. E aí, a gente conversou e ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos ficar mais 3 meses fazendo tratamento, né, pela minha fenda. E daqui 3 meses você faz o exame de novo, pra gente ver que o cisto realmente não tá lá. E realmente, eu já tava confiante da minha vitória, porque Deus já tinha me falado, né? Só que eu esperei mais 3 meses e voltei de novo, isso já em 2018. E não tinha mesmo, não tinha cisto nenhum lá, tava só com uma fenda anterior, que faz a nossa voz ficar um pouco soprosa, acho que é assim que se diz. E não tinha cisto nenhum lá. E eu contei meu testemunho na igreja, né? E eu posso dizer pra vocês que o que eu aprendi com esse propósito, com esse processo, né? Qual foi o propósito desse processo? Eu passei 1 ano e 6 meses nesse processo. Foi muito difícil, como eu contei pra vocês, eu passei por muitas dificuldades, né? Coisas interiores que as pessoas me vendo, elas não enxergavam porque a dor estava em mim. E eu aprendi muito, eu aprendi que sem Deus eu não sou nada. Que eu preciso ser dependente dele. Que eu preciso ter relacionamento com ele. E que quando você decide ter relacionamento com o Senhor te abençoa. O Senhor, ele cuida de você, ele te protege, ele te carrega no colo. E eu aprendi, eu tive muitas experiências com Deus, que eu posso ir contando pra vocês, né? Ao decorrer dos próximos vídeos, porque foram muitas. Não dá pra contar nesse vídeo, que já deve estar muito longo. E aprendi também que existem pessoas que são nossas amigas de verdade, pessoas com quem a gente pode contar na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Amigas que me deram uma palavra de conforto, que eram usadas por Deus. Muitas das vezes me mandavam um versículo e eu tava tão triste naquele dia. Eu abria o celular e tava lá aquele versículo, aquele louvor que falava comigo e me dava ânimo para continuar lutando, para continuar tendo forças, para vencer. Amigas que fizeram total diferença na minha vida, amigos que fizeram total diferença na minha vida. E muitas outras coisas, gente. Deus é maravilhoso. E se você estiver passando por alguma dificuldade, não desista. Lembre-se que tem um Deus Todo-Poderoso que cuida de você. E que mesmo no meio da dificuldade, Ele vai estar contigo. Ele não vai te desamparar. E que essa luta que você está passando vai te transformar, vai te fazer uma pessoa mais forte, vai te amadurecer. Eu amadureci muito durante esse período. Eu hoje me encontro como uma pessoa muito mais forte para lutar as minhas guerras, para lutar as minhas batalhas, para não ficar com medo de fugir daquilo, mas enfrentar com coragem, sabe? E foi necessário esse 1 ano e 6 meses para eu compreender que a minha vida com Deus tem que ser a minha prioridade. Se eu tiver nos caminhos que Ele planejou para mim, por mais que as dificuldades venham, eu não vou ficar desestabilizada, eu não vou ficar desesperada, porque eu vou entender que existe um Deus, Criador do Universo, nosso Criador, que tá comigo e que tá contigo também. Tá? Então não desistam, gente, não desistam, não se entreguem à dor e ao sofrimento, tá? Uma outra coisa também que eu aprendi com esse processo é a valorizar aquilo que Deus me deu. Deus, Ele nos dá o nosso corpo, Ele nos deu a nossa voz. E eu confesso que muitas das vezes eu nem pensava nisso. Mas hoje, né, como professora, eu percebo o quanto a minha voz é importante. Foi necessário eu não poder falar com alguém durante 20 minutos seguidos
para eu poder entender que isso aqui que Deus me deu é uma bênção. Eu não tenho que colocar na minha cabeça que a minha voz é feia, ou que eu canto mal, ou que, ai, tal pessoa tem a voz muito mais linda do que eu, tal pessoa é muito mais bonita do que eu. Querida, Deus fez você assim, ó, do jeitinho que você é. Ele pensou em você, ele pensou em todas essas características, na sua personalidade. Você é linda, você não tem que se rebaixar ou desqualificar aquilo que Deus deu pra você, porque se você desqualifica aquilo que Deus deu pra você, significa que você tá rejeitando algo que foi Ele que fez, algo que foi Ele quem deu. Então eu aprendi a cuidar da minha voz, né? E isso não é, por exemplo, dizer que, então Deus te abençoou por completo, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou gritar, eu vou fazer uma bagunça. Não, gente. Agora eu dou as minhas aulas com o uso do microfone, para que eu não tenha que ficar fazendo esforço vocal. Eu não fico, por exemplo, competindo com... Tô numa rua, tô conversando com meu marido. Começa a passar um carro de som. Eu não fico competindo com o carro de som. Eu espero o carro de som passar e converso com meu marido. Então eu aprendi a cuidar da minha voz, a beber bastante água, pra também hidratar. E eu posso dizer pra vocês, eu sei que muitas pessoas não vão acreditar no meu milagre. E não vão acreditar no seu milagre. Mas se esse vídeo puder trazer esperança para uma pessoa, eu já vou ficar feliz, porque o propósito dele já vai ter sido cumprido. Se trouxer esperança para 2, 3, 5 pessoas, para a quantidade de pessoas que seja, eu já vou ficar muito feliz, porque o propósito já vai ter sido concluído. Tá? E a prova maior do meu milagre é hoje eu estar podendo falar aqui com vocês. Já deve ter uns 30 minutos que eu tô aqui falando e não sinto dor nenhuma. Eu dou aula na escola dominical, eu canto no Ministério de Louvor, eu voltei a trabalhar, já tem 2 anos que eu tô trabalhando, dando aula e não sinto dor nenhuma. Aquilo que eu sentia aqui dentro, aquela bolinha que eu sentia, não sinto mais. Essa é a prova viva do milagre, tá bom? E antes de terminar este vídeo, eu quero deixar um versículo para vocês e uma frase, ok? Então vamos lá, pessoal. Salmos 34, versículo 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E na explicação vem a seguinte frase: frequentemente desejamos escapar de problemas, eu na vida, com a tristeza, a perda, as doenças, os fracassos e até as pequenas frustrações que constantemente enfrentamos. Deus promete estar perto dos que têm o coração quebrantado e ser a nossa fonte de poder, coragem e sabedoria, ajudando-nos em nossos problemas. Às vezes, Ele escolhe livrar-nos de problemas. E quando estes surgem, não se sinta frustrado em relação a Deus. Admita que você precisa da ajuda do Senhor e agradeça a Ele por estar ao seu lado.